acontece, tá? No próximo slide eu fiz uma tabela bem linda para vocês. Mas, basicamente, o que acontece? O vírus, ele entra aí nas vias aéreas respiratórias, ele tem um tropismo pelas vias respiratórias, ele tem um efeito de destruição a nível celular, então ele tem uma virulência, o que a criança vai ficar pior, porque ela tem um calibre das vias aéreas mais reduzido, e aí a gente depende também de uma resposta imune. Então, o que vai acontecer? A gente tem o vírus entrando na via respiratória, por 4 a 5 dias nosso paciente vai ficar assintomático, aí ele vai começar a ter os sintomas da via respiratória superior, e aí ele pode ou não progredir para a via aérea inferior, e aí pode causar ou a bronquiolite ou a pneumonia. No caso do vírus sincicial respiratório, a bronquiolite é a mais frequente, e aí eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente tem 2 tipos de lesão que o vírus sincicial respiratório faz. O vírus diretamente, ele agride a célula respiratória e faz a lesão ali no bronquíolo, ou por efeito indireto. Então, ele faz a inflamação, edema, produção de muco, tá certo? E aí é isso que vai levar a toda a alteração fisiopatológica ali no bronquíolo. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nessa lâmina, a gente vê ali as células pulmonares com edema infiltrado e elas acabam comprimindo o bronquíolo. Aí, dentro do bronquíolo, tem muco, debris celulares. Então, assim, o componente de broncoconstrição da bronquiolite não é pelo músculo se contraindo, tá? Você pode ter, mas é a minoria absoluta dos casos. A maioria é pelo edema e pela produção de muco ali dentro. É isso que faz o seu bronquíolo ficar fechado e alterar toda a sua mecânica respiratória, tá? Que aí você vai ter a opção das vias aéreas, limitação do fluxo de ar, principalmente expiratório, atelectasia, desequilíbrio da relação ventilação-perfusão, que eu vou mostrar tudinho para vocês como que acontece, tá? Então, essa é a tabelinha que eu fiz. Fiquei muito orgulhosa da minha tabelinha. E aí, tem basicamente uma sequência, né? De 0 dias até mais ou menos 23 dias, o que vai acontecer com o seu paciente com bronquiolite. Então, tira um print aí, que é legal para a gente conseguir enxergar a doença de uma forma mais ampla. Então, o começo vai ser uma rinorreia, pode ou não ter febre, ok? Aí ele vai infectar a via aérea inferior e a superior, perdão, e vai ter os sintomas básicos no começo. Posteriormente, ao longo de seus 4, 5 dias, ele começa, 3 a 5 dias, ele começa a manifestar sintomas da via aérea inferior. Então, esse vírus, ele infectou o epitélio, faz edema, descamação celular, produção de muco, diminui a função das células, então a motilidade ciliar também, faz uma proliferação inflamatória, e aí minha criança vai ter o quê? Uma tosse persistente, um aumento do trabalho respiratório, porque ela vai ter que respirar mais para conseguir levar esse oxigênio ali para os alvéolos. Aí, respirando mais cansada, ela vai comer menos, ela vai ter mais hiporexia, e aí você vai ter os sinais, os sintomas que você vai ver na ausculta, de principalmente sibilo e estertores. Mas também não é obrigatório ter todos, tá? Os sibilos são mais comuns do que os estertores, tá bom? E aí, ao longo aí dos seus 10, 12 dias, a criança já vai estar bem melhor, se ela não complicar, né? Se ela não tiver nenhuma complicação, por exemplo, uma infecção bacteriana concomitante, aí ela vai melhorar esses sintomas, e aí é importante a gente saber que uma criança que estava bem, e aí ela melhorou, e aí ela volta a piorar, isso chama muita atenção para a gente em uma infecção bacteriana como complicação. Porque a gente sabe que quando o vírus lesa o meu epitélio, ele facilita que uma bactéria se fixe ali. Então, a gente tem de muito frequente complicações pós essas infecções virais, otite média aguda, pneumonia, ou pode ser um novo vírus também, a gente não tem como saber, tá bom? E aí vale sempre a pena colher a história adequada, com a sequência dos dias certinho, a gente tem que perguntar, tá bom? E aí, nas vias aéreas superiores e inferiores, se a criança evolui bem, a gente tem uma regeneração desse epitélio, tá? Então, aqui você vê bastante, o lumen do bronquíolo normal e ele numa criança com bronquiolite. A diferença é absurda, né? A quantidade de células inflamatórias, o edema, o muco ali obstruindo, tá bom? Isso tudo vai, para um bebê pequeno, é catastrófico para a respiração, tá ok?